Tu és maravilhoso. Obrigada, Deus, porque só Tu és digno de receber, ó Pai, as palavras que saem dos
nós pedimos e pensamos. É o Deus, ó Pai, que cuida de nós, das nossas ansiedades, dos nossos desesperos. Obrigada, Jesus, porque isso só foi possível porque um dia o Senhor Deus entregou o teu único filho por amor a nós. E só foi possível nós estarmos aqui nessa noite, adorando, te bendizendo, porque o Senhor fez esse sacrifício por nós. E por isso, sim, Deus, toda a honra e toda a glória seja dadas a ti, Pai, pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Deus abençoe, né? Deus nos abençoe, tá? Uma bênção, tá bonita a igreja, né? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, em reverência ao nosso Deus, em reverência à presença do nosso Deus no seu santo templo. Vamos fechar os nossos olhos e, continuando o nosso culto, orar a Deus, mais uma vez, entregando esse tempo da palavra, essa mensagem, que Ele venha trabalhar a mensagem nos nossos corações. Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus amado. Deus que tem estado conosco, Pai. Deus que tem nos perdoado. Deus que tem mostrado o caminho, Pai, da redenção. Deus que tem nos justificado. Deus que tem perdoado, ó Deus, as nossas iniquidades. E que tem restaurado a nossa comunhão. E isso, Pai, não tem um valor financeiro, mas tem um valor de sangue. Tem o valor, ó Pai, da cruz do Calvário. Que nós só somos, ó Pai, restaurados é por meio do Teu sangue e por meio do Teu sacrifício na cruz. Pai, nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está trazendo de volta, Pai, todas as pessoas. É um povo que é Teu, Pai, que um dia o Senhor disse que nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo. E com essa fala, Pai, nenhum outro Deus ou ninguém, Pai, pode tentar tomar o Teu povo, porque ninguém pode levantar contra a mão do Deus vivo. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Pai. Eu quero Te agradecer por essa casa, Deus, pela Igreja Metodista em Campestre. Quero Te agradecer porque o dia hoje, ó Pai, é de Santa Ceia. O dia hoje é de comunhão, Pai. É um dia, ó Pai, em que o Senhor possa abrir o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender que o Teu propósito é comunhão. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Pai. Amém. Podem sentar, queridos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, Lucas 15. A partir do verso 8. Lucas 15, 8. Nós vamos ler até o 10. Amém? A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Queridos, eu quero trazer hoje, para nós, uma reflexão, uma mensagem que fala do posicionamento de uma mulher. Uma mulher que, possuindo 10 dracmas,
ela, de repente, ela percebe que havia perdido uma moeda. E aí então, ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura atentamente até encontrar aquela dracma, aquela moeda. E quando ela encontra essa moeda, ela reúne as amigas e as vizinhas e diz para elas: olha, eu quero que vocês se alegrem comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. E mais do que isso, porque é uma parábola, o que a palavra de Deus traz para nós é que a alegria que acontece no céu, na presença dos anjos, na presença de Deus, quando um pecador se arrepende, é maior que qualquer alegria que nós possamos ter ao encontrar qualquer coisa que nós perdemos. Mas isso, eu quero um texto curto, mas uma reflexão muito importante. Quando essa mulher, ela vai até a sua, eu imagino ali, o lugar onde ela guardava as moedas, né? As dracmas, ela não vai ali à toa. Se ela vai até esse lugar onde que estava guardada, ela vai de forma a observar. Ainda que ela não tenha ido conferir, ela percebeu que faltava uma moeda. Ela percebeu que faltava uma dracma. E a hora que ela percebe isso, causa nela um transtorno. Ela não fica em paz. Ela perde a sua paz, porque aquelas moedas provavelmente era o valor que ela tinha, era algo de valor que ela possuía. E em espécie alguma, né, ou de forma alguma, ela queria perder algo de valor. E aí, trazendo para a nossa vida, nós não queremos perder nada que tenha valor para nós. E quando nós falamos de valores, queridos, nós estamos falando de muitas coisas. Eu estou falando de família, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de comunhão com os filhos, eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando de estudo. Tudo que diz para nós a palavra perda, ela gera em nós desconforto. E aí então, queridos, eu ouvi uma palavra essa semana sobre esta palavra, e uma palavra muito forte, uma palavra que dizia que o Espírito Santo nos traz alguns entendimentos a respeito dessa parábola. Que aquela mulher, quando ela percebeu que ela havia perdido aquela dracma, ela ficou atordoada. Mas na mesma hora, ela se posiciona, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração. E o Espírito Santo de Deus traz entendimento para nós, de que aquilo que está perdido, aquilo que nós temos a preocupação da perda, que ele não está longe, que ele não está descartado da nossa vida, que aquilo que é considerado perdido, ele está na verdade oculto aos nossos olhos. Mas quando nós falamos que está oculto aos nossos olhos, não está oculto aos olhos de Deus. E é aí que nós vamos nos ater nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, ele fala para nós, aquilo que parece perdido, só parece perdido, você não perdeu, porque está debaixo do seu território, está debaixo da sua geografia, está dentro do seu limite territorial.
Aquilo que para você está perdido, você não precisa ir procurar na rua, você não precisa alarmar aos quatro ventos a tua perda. O Espírito Santo fala para você e para mim nessa noite: o que para você parece perdido não está, porque está debaixo da jurisdição de Deus. E o que é a jurisdição de Deus, meu irmão? A jurisdição de Deus, ela é, na verdade, a lei que comanda todo o universo. A jurisdição de Deus, o território de Deus, ele é todo o universo. Então não pense que a sua casa, ou que a sua família, ou que a igreja que nós frequentamos, que nós congregamos, que nós temos a nossa comunhão, não está sob a jurisdição de Deus, porque a jurisdição de Deus é o ato, é o poder comandado por Ele, porque uma jurisdição, ela é isso, ela é o ato do poder de alguém que ocupa um lugar de domínio, um lugar de poder, e a jurisdição de Deus está ligada a mim e a você. E mais do que isso, quando nós falamos da jurisdição de Deus, que nós pensamos no todo, que nós pensamos na amplitude da palavra jurisdição, a sua casa não está fora dela. Pelo contrário, o que Deus fala para nós? Que a sua casa é a jurisdição de Deus. O poder de Deus, ele está atuando, sendo realizado, sendo executado dentro da sua casa. A partir do momento que aquela mulher percebe que ela perdeu a dracma, já fazia parte das ações de Deus levar aquela mulher a uma percepção de que ela havia perdido alguma coisa. E é isso que Deus fala para nós. O que para nós parece estar perdido, ele está apenas oculto aos nossos olhos. E nessa noite, querido, eu quero que você traga à sua memória algo que você tenha pensado ter perdido na vida, algo que você num tempo até já descartou, até já esqueceu. Isso não faz mais parte do seu sonho. Eu quero falar para você que para Deus nunca foi descartado, porque o objetivo de Deus, espiritualmente falando, para a sua vida e para a minha vida, quer dizer que o propósito de Deus nos leva a perceber que nós estamos afastados da primazia de permanecer no centro da vontade de Deus. E nós vamos esquecendo as promessas que Ele tem para nós. Por quê? Porque a ideia do inimigo é realmente essa. Hoje de manhã, nós estávamos estudando, e Hebreus 3:13, ele fala a respeito disso. Que o coração do homem, ele vai sendo endurecido, para que ele venha perder a confiança em Deus. Ele perde a esperança no Senhor. E o nosso estudo hoje ainda falava, se hoje queridos, hoje, eu volto a repetir, se agora você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas deixe teu coração livre, para que a palavra de Deus chegue até a sua vida. Permita que Deus faça o seu coração de pedra um coração de carne. Porque o que endurece o nosso coração é o pecado. O que traz dureza ao coração do homem, queridos, é o pecado. Porque tamanho é o nosso envolvimento no pecado, que nós não conseguimos ter visão do propósito de Deus na nossa vida. E quando nós vamos perdendo a visão do propósito de Deus, aquilo vai se afastando, vai ficando longe, e o nosso coração vai ficando endurecido, e nós vamos deixando para trás aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aquela mulher, quando ela olha para aquelas 10 moedas, e ela percebe que uma dracma havia perdido, ela não se conformou com aquela perda, mas ela se posicionou
para que ela recuperasse aquela perda. Mas a visão dela é de que realmente havia uma perda. A visão dela é que ela tinha 9 só dracmas agora. E ela se conformou com isso? Ela não se conformou, assim como aquela mãe não se conformou e foi atrás do profeta e falou para ele: olha, eu pedi um filho para você? Eu não pedi um filho para você, mas você orou e Deus me deu um filho. Então agora me devolve o meu filho, porque ele está morto. Então aquilo que parece morto, aquilo que já está longe de você, saiba que o Deus vivo é quem vai trazer restauração. Mas é necessário um posicionamento. E eu volto a falar para vocês, não precisa ir procurar numa distância longa, procure na sua casa. O território é o seu território, não é no território do vizinho. Não adianta você sair anunciando aos 4 ventos que você perdeu uma dracma, que você perdeu algo importante para você, que você perdeu algo de valor da sua vida. Não precisa disso. Você precisa posicionar-se em valorizar a dracma que você perdeu, para que você possa recuperá-la. Porque para você ela está perdida, mas ela não está perdida. Lembra do que eu falei? Ela está oculta aos teus olhos, porque ela está guardada pelo Deus vivo. Guardada pelo Deus vivo. Guardada porque o teu coração está endurecido. E se Deus não guardar o teu sonho, se Deus não guardar a aliança que você tem com Ele, se Deus não guardar o seu casamento, se Deus não guardar o seu relacionamento com os seus filhos, aí sim é perigoso você perder. Mas o Senhor é zeloso e Ele zela em cumprir a sua palavra. O Senhor zela em cumprir o que está escrito na Bíblia. E quando Ele faz uma promessa, sabe? Uma promessa escrita aqui, ó: crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Ele vai fazer cumprir, porque está escrito. E Ele não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender do que fala. Queridos, os valores perdidos na nossa vida são valores emocionais. É a nossa alegria roubada, é a nossa paz, é a perturbação da nossa paz. Às vezes nossa casa, sabe, a nossa família, o teu dia a dia, ele está tão corretinho, né? E de repente algo acontece para te tirar a paz. Essa dracma perdida, ela é importante para você e para mim. Não dá para vivermos sem ela. Não dá para vivermos sem paz. Quando a tua salvação aparentemente foi perdida, você também sofre consequências. Por quê? Porque você entende que tem que ficar longe de Deus, longe do propósito de Deus, longe da comunhão com os irmãos, queridos. Porque você tem medo do julgamento do teu irmão. Eu quero te falar uma coisa: ninguém tem estrela na testa. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença, Deus não faz segregação, Deus não separa grupinhos, não, isso é coisa do homem. O Senhor, quando morreu por nós, morreu para perdoar os pecados da humanidade, mas as pessoas não entendem isso e não aceitam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. O tempo, meu querido e minha querida, é tempo de vitória com Cristo, é tempo de salvação, é tempo de busca. Jesus está voltando, mas Ele ainda não voltou. Por isso hoje, não desperdice a oportunidade que você tem hoje, não endureça o vosso coração, não permita que o pecado venha te roubar a paz. E mais uma vez eu quero falar da importância do espaço onde a dracma foi perdida. A dracma foi perdida, não foi na rua, não foi na casa de uma vizinha,
Não foi fazendo alguma coisa. A dracma foi perdida dentro da casa. E aí, meu querido e minha querida, eu quero trazer uma coisa muito importante para nós. Se nós fôssemos diligentes, como a Bíblia diz, para sermos diligentes, atentos, nós perceberíamos quando as coisas estão sendo perdidas. E nós temos que olhar para a nossa casa, para a nossa igreja, para as pessoas que estão longe. Nós precisamos de comunhão. O pastor fala, olha aí para o seu irmão do lado, não precisa nem falar nada para ele. Mas eu quero te convidar, sabe, a lembrar daquelas pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Das que quando você encontra em algum lugar, fala assim para você, nossa, era tão gostoso quando nós estávamos em comunhão. E aí nós estamos pensando naquelas, elas podem voltar. É um tempo de volta. É um tempo sim de investir na ovelha perdida. Por que não? Por que não? É tempo de olhar para as pessoas e orar a Deus para que elas voltem. E quando elas chegarem, queridos, olhar para elas com olhos de amor, com olhos de comunhão, com olhos de quem está feliz pela volta dela. Não é com olhos de julgamento, você esteve aqui, lá e acolá, não. Mas é com olhos, sabe, do bom pastor, que cura as feridas, que coloca a ovelha no ombro e leva-a novamente ao aprisco. E mais do que isso, a valorização das ovelhas que estão juntas. É tão importante, queridos, o tempo que nós estamos vivendo hoje. É porque vocês não estão tendo a oportunidade de ver a igreja repleta. Mas uma coisa eu falo para vocês, que quão importante é que nós tenhamos a comunhão. E eu fiquei pensando, pastor, na ceia. Quando Jesus servia a ceia, ou quando a ceia era servida, eu falei no tempo de Jesus agora, mas nós sabemos, ela não era servida de qualquer forma, ela era servida entre amigos, entre pessoas que tinham o mesmo propósito. Os discípulos eram discípulos de Jesus, os outros eram parte de um povo. A primeira ceia, quando ela foi celebrada, nós sabemos o motivo que ela foi celebrada, e era entre família. Nós estamos entre família, sabe, é no seio familiar que as feridas são curadas, é no seio familiar que a gente pode procurar a dracma. É aqui, é nesse território aqui, meu querido, é nessa igreja aqui que a tua cura vai chegar, é nessa igreja aqui que você vai receber sim um relacionamento restaurado com a tua família, no teu casamento, com os teus filhos, um ministério que você deixou, um relacionamento com Deus que passou a ser um relacionamento esporádico, sendo que você tinha intimidade com Ele. Quantas coisas podem ser a dracma perdida? Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando do propósito de Deus. E a procura, queridos, ela não pode ser feita de qualquer forma. E eu falei do que pode ser a dracma perdida. Mas eu quero falar agora do posicionamento da mulher em relação a essa dracma perdida. O versículo 8 diz o seguinte: e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Acende uma candeia. A candeia, queridos, é a luz para alumiar aquele local.
A candeia é a luz que vem iluminar a nossa vida. E quando a candeia é acesa, ela nos dá uma visão da amplitude que nós podemos procurar. A primeira coisa, quando nós temos uma luz acesa, é tirar a obscuridade dos nossos olhos. Aquilo que estava oculto vai ser revelado. E eu quero falar da palavra de Deus. Eu quero falar do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar do óleo da unção, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai trazer à luz o que está oculto. E o que está oculto, querido, vem para que seja limpo. E ao ponto de que, quando aquela mulher acende aquela candeia, ela começa então a observar os locais. E mais uma vez eu volto a falar, ela não foi para lugares que não era o território dela, mas ela ficou dentro da sua geografia. Ela ficou dentro do lugar que ela estava acostumada. Ela não saiu desesperada. E a candeia é a luz de Deus. E o óleo da candeia é o Espírito Santo, que vai restaurar a tua vida, a minha vida, a vida da Igreja Metodista em Campestre. É tempo de buscarmos a Deus. Onde tiver que haver restauração, vai haver, porque Deus está acima de todas as coisas. Eu já falei para vocês que Ele é o dono do universo. E quando Ele trouxer restauração, é porque nós entendemos que estava perdido. Nós temos a compreensão de que nós praticamente desistimos. Quanta coisa na nossa vida nós desistimos. E aí vem o Espírito Santo de Deus, que fala para nós assim: olha, existem áreas na tua vida que estão obscuras e que precisa do óleo da unção. Precisa da presença do Espírito Santo. As suas emoções podem estar doentes. Você pode estar enfrentando uma crise emocional, e isso tem nome. Você pode estar enfrentando um dia de opressão, o que é diferente de você enfrentar uma depressão. Se as suas emoções estão doentes, elas precisam de Deus. Se o teu espírito está doente, você precisa de Deus. E o seu espírito doente traz desânimo espiritual. Você perde a vontade de ler a Bíblia, você perde a vontade de vir à igreja, você perde a vontade de cantar um corinho. Você até acha lá no celular algumas receitinhas que vai melhorar o teu dia. De repente você procura lá alguma coisa para você dar umas boas gargalhadas, mas é tão vazio que não te traz cura. E o que te traz cura é estar na presença de Deus. Quantos sonhos perdidos nós temos, esquecidos. Sonhávamos com tanta coisa e o tempo passou e esse tempo se perdeu, e esse sonho se perdeu. Quantas promessas esquecidas e você nem se lembra mais. Passou, foi tanto tempo. Mas eu volto a dizer, não está perdido, está oculto aos teus olhos, guardadas pelo Deus vivo. E aí então, queridos, o escuro traz para a sua vida muitas vezes silêncio, traz para a sua vida você se afastar do meio das pessoas que te amam, porque você não consegue estar no meio das pessoas, porque essa é uma estratégia do inimigo, para que você venha se sentir cada vez mais distante, cada vez menos querido,
Cada vez, sabe, eles não se preocupam comigo mesmo, não, eu não vou na igreja não, não, aqui eu vou ouvir o culto aqui de casa mesmo, é transmitido, né? Eu não vou na igreja hoje não, porque hoje não é o pastor que vai pregar, ou eu não vou no estudo não, hoje não é o pastor que vai. E eu quero falar para você, que a comunhão com os irmãos, ela cura, porque a comunhão com os irmãos, ela traz renovo. E quando nós olhamos as pessoas que já passaram um tempo conosco e agora estão de volta, isso é motivo de alegria. E da mesma forma que a alegria entre as vizinhas, entre as amigas, a alegria quando um pecador se arrepende do seu pecado. Porque o coração é quebrantado e a pessoa se abre para Deus. E aí então, aquela mulher, ela acende a candeia, ela traz a luz de Deus, ela traz a luz do Espírito Santo. Você precisa na sua casa da luz de Deus e da luz do Espírito Santo. Você precisa dentro da sua vida a luz de Deus e a luz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dentro da igreja a luz de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos das pessoas que estão conosco, porque nós temos sim que valorizar a comunhão. Que valorizar a comunhão. E aí, queridos, ela se posiciona de uma outra forma. Ela acende a candeia e ela começa então a varrer a casa. E a primeira coisa para que ela pudesse varrer a casa foi acender a candeia. Quando ela acendeu a candeia, ela teve a visão. E ela pega então a vassoura e ela começa ali a varrer. E conforme ela foi varrendo, ela foi trazendo toda a sujeira. E a sujeira, ela pode ser remetida ao pecado. Quando a luz de Deus chega na nossa vida, o pecado tem que ser removido. Quando a luz de Deus chega até nós, o Espírito Santo de Deus faz uma obra tão tremenda na nossa vida, que é impossível nós continuarmos em pecado, porque a ação do Espírito Santo, que é a santificação, nos leva a estarmos mais perto de Deus. A querer a presença de Deus, a desejar a presença de Deus. E quando eu desejo a presença de Deus, eu desejo as coisas do alto. Eu desejo aquilo que vai me fazer estar com Cristo. O que não me tira o ânimo nem a alegria de lutar pelas coisas que eu tenho que viver aqui, não. O que nós temos que viver aqui, nós vamos viver. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer uma barganha com as coisas espirituais. Não vamos barganhar o reino de Deus com o que a terra oferece. Não vamos barganhar uma eternidade com Cristo a uma vida aqui nessa terra. Porque nada se compara à presença de Deus. E aí, meus queridos, conforme ela foi varrendo, ela começou a ter noção da sujeira. Ela começou a ter noção da imundícia. A visão dela foi ampliando pela luz de Cristo. Olha a grandeza do que é ter uma visão ampliada pela luz de Cristo. Você começa a ter visão do reino espiritual, do propósito de Deus para a sua vida. Nós começamos a observar o que Deus tem para nós. Não é uma vida, sabe, que não passa, uma oração que não passa do teto, Porque hoje nós lemos que as nossas orações não são respondidas se o nosso coração estiver endurecido. É só você ir lá, ler Hebreus 3,13, me conta se lá não está falando isso. É Bíblia, é palavra, é apropriada a palavra. Então não permita o teu coração endurecido. Se hoje você se encontra no pecado, peça perdão a Deus, porque a Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é quem te justifica, Ele é quem me justifica.
Eu não sou justificada pelas minhas ações e nem pelo meu joelho dobrado. Eu sou justificada pela misericórdia de Deus. É essa que não pode faltar na nossa vida. Queridos, e quantas vezes Satanás esconde atrás do nosso pecado para roubar os nossos sonhos. O nosso pecado fica tão latente na nossa vida que você esquece o teu sonho espiritual, que você esquece o que Deus tinha para você espiritualmente falando, o que aquilo Deus confiou no teu coração um dia, o que Ele sonhou para você, o que Ele sonha com você e o que Ele sonha através de você e de mim. O diabo, ele coloca de várias formas. Ele não coloca um pecado ruim não, porque senão ele não vai conseguir te enganar. Ele vai colocar algo, sabe, para te seduzir. Pode ser uma conquista, pode ser uma doença, que seja, na verdade, que vai te levar a um pecado, porque aí você começa a ficar tão envolvido naquela doença que você começa a resmungar, a falar contra Deus. Lembra da mulher de Ló? Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não. Levante-se na presença de Deus. E se essa for a tua dracma, se a cura for a tua dracma, ela está no teu território, sob a jurisdição do Deus vivo, que é o poder de Deus. Queridos, continuando o posicionamento daquela mulher, mas eu preciso fechar essa parte da varredura. Quantas vezes nós nos escondemos atrás do diabo pelas coisas que nós queremos? E aí então nós temos a capacidade de dizer que a carne é fraca. Nós temos a capacidade de falar, não, é uma tentação. Nós estamos culpando o diabo por ações que são nossas. Nós estamos outras vezes culpando Deus por situações que era responsabilidade minha e sua. Isso não aconteceu porque Deus não quis. E por isso que deu errado. Foi por isso que eu vivi isso. Porque se Deus tivesse feito isso lá atrás, eu não estaria vivendo isso aqui na frente. Não culpe Deus, porque Deus é amor. E Ele entregou o seu Filho por nós. E aí então, o posicionamento daquela mulher, com aquela toda sujeira, que ela foi tirando, ela foi varrendo, ela foi descartando o que era lixo, ela foi descartando a sujeira, lembra o que eu disse? A dracma não estava perdida, estava oculta. E aí então, vem o segundo ponto, em que ela varre a casa. Após varrer a casa, após a casa estar limpa, ela tinha condições de procurar, ou entre o cisco, porque quantas vezes a Bíblia fala que Deus nos tira do monturo, do pecado, da imundícia. Deus nos tira do pecado. Então quantas vezes o nosso sonho, sabe, o nosso valor, quantas vezes o que você perdeu, o teu relacionamento conjugal, vai te fazer voltar lá no teu leito conjugal. Volta lá, é lá que você tem que achar o que foi perdido. Quantas vezes teu relacionamento com o teu filho não está dando certo? Por quê? Porque falta você ir lá e conferir aonde foi que faltou a sua diligência. Aonde foi que você foi, na verdade, uma pessoa que não valorizou aquele momento, mas você deu como se ele fosse uma normalidade. E a Bíblia fala, não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos. Então se tem algo errado, vai olhar a tua família, vai olhar os que são seus. Dá uma olhada, vamos orar, o que está acontecendo?
A libertação vem hoje. A reconciliação é para hoje, se não endurecermos o nosso coração. E aí, queridos, nós temos que voltar ao ponto para não depois arrependermos das tragédias que poderão vir na nossa vida. É dura essa palavra, ela é dura, mas infelizmente o pecado pode gerar tragédias, que muitas vezes, se é uma tragédia, aí já fica bem difícil. Mas o Senhor está dizendo para nós, a dracma está oculta, ela não está perdida. E aí então a mulher se posiciona, começa a olhar naquele monte de sujeira, né? Aí eu estou conjecturando, né, gente? E aí então, mas aqui fala, e ela procura atentamente até encontrá-la. Depois da casa limpa, observem se não é um paralelo da nossa vida com Cristo. É um paralelo. Sabe por quê? Porque primeiro nós aceitamos a Jesus. E aí então a nossa casa começa a ser limpa, a nossa vida começa a ser limpa, o pecado começa a ser revelado. E mais do que ser revelado, ele começa a nos incomodar. Porque aquele que anda com Cristo não suporta o pecado, ele vai sentindo vergonha, né? E aí então aquele pecado começa a ser revelado, e quando aquele pecado começa a ser revelado, ele começa a ser descartado pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí então, queridos, nessa hora, voltando ao paralelo da nossa vida, ela procura atentamente, a nossa vida é limpa, e aí então o Senhor começa a colocar as coisas no lugar. Quando ela termina de procurar, atentamente, eu achei tão interessante que assim, olha, diligentemente, atentamente é a mesma coisa. Atentamente significa não deixar espaço nenhum, significa reparar as brechas. Reparar as brechas significa, sabe o que? Você olhar, às vezes era uma coisinha que você considera que não tem problema nenhum, mas ela pode ser uma porta aberta para que o pecado entre e destrua a sua casa. Os muros, quando restaurados, quando reparados, eram reparados de que forma? Com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão eles empunhavam uma espada, defendendo cada um a sua família, o seu lar, a sua casa. Olha para você, olha para mim, com uma mão você vai trabalhando e com a outra você empunha a espada da verdade, a oração, a fé em Deus, a comunhão. Não se afaste do meio do povo de Deus, sabe? Aqui, defeitos todos nós temos, porque só Jesus perfeito. Mas nós somos discípulos de Jesus, buscando a perfeição quando nós estivermos com Ele. É só com Ele que nós teremos a perfeição. E aí então, queridos, já caminhando para o encerramento, quando tomamos a atitude de colocar as coisas no seu devido lugar, Deus amplia a nossa visão, e aí nós passamos a compreender e ter a visão de que Cristo vai preencher cada espaço que tem que ser preenchido. E aí então ela encontra aquela dracma, e quando ela encontra aquela dracma, eu achei muito bonito essa parte, o verso 9, que diz o seguinte: e quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Queridos, reúne com as amigas e com as vizinhas. Primeiro vem os íntimos. Intimidade significa convivência. Intimidade significa comunhão. Então, primeiramente, a gente se alegra com os íntimos. É com os íntimos que eu tenho que me alegrar primeiro. É com os meus que eu vou me alegrar primeiro.
Não adianta eu querer festejar uma coisa, porque por mais que eu esteja festejando fora do meu território, a alegria das pessoas vai ser uma, mas a alegria dos meus ela é diferente, porque eles caminharam comigo, viram o meu desespero, porque as amigas sabiam que ela tinha perdido aquela moeda, as amigas acompanharam o processo que ela viveu, de perda, das vezes que ela lamentou, eu vou ter que limpar a minha casa, eu vou ter que fazer isso, mas ela diligentemente ela estava ali, e é assim na nossa vida, vamos nos alegrar com os nossos, o que não quer também dizer que não podemos nos alegrar com os vizinhos, que são aqueles que estão um pouco mais longe de nós. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, eu não sei se eu concluí a fala da ceia, e é nela que eu quero chegar agora, em relação a encontrar a dracma. Quando a ceia era realizada, ela era realizada em forma de mesa. E ela era realizada entre os íntimos. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, saiba que a ceia do Senhor que vai ser realizada hoje, ela é realizada entre irmãos e entre íntimos, porque a intimidade que nós temos é a de ter um Deus único e verdadeiro que cuida de nós. Nada, nem ninguém vai roubar essa intimidade nossa. E como é uma ordenança de Deus, quando a mesa for posta, for colocada, os elementos consagrados, que o pastor falar para nós, alegre-se no coração de vocês. Então é para nós nos alegrarmos mesmo, porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos, sabe? E por que não olhar na cara do irmão e ver que ele está ceando com você? E por que não reunir a família no mesmo banco para tomar a ceia junto e compreender o sacrifício de Jesus na cruz? O tempo de hoje é tempo de celebração, porque a dracma, ela foi achada, porque ela estava sob o comando de Deus, oculta aos nossos olhos, mas na visão total do nosso Deus. Portanto, os teus sonhos, as tuas visões, os teus projetos, eles não morreram, eles não estão perdidos, eles estão nas mãos do nosso Deus. É necessário nós termos essa compreensão, para que possamos regozijar com a felicidade uns dos outros, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Coloque-se em pé. Quero agradecer a Deus pela palavra, porque Ele é maravilhoso, porque toda dracma perdida na nossa casa, todo relacionamento doente, todo relacionamento que precisa de cura, todo sonho que foi esquecido, todo projeto que foi cancelado. Quantas coisas você pode ter cancelado porque não tinha uma condição financeira para executar? Palavra de Deus hoje para nós, sabe? É que Ele tem visão de reino para nós. Visão de reino. E que é Ele quem faz. Está nas mãos do Todo-Poderoso. Está nas mãos de Deus. E nada que está nas mãos de Deus volta da mesma forma que chegou. Não, volta transformado pelo poder de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, Deus, ela é essa transformadora. Que essa palavra, Deus, venha transformar relacionamentos. Que essa palavra, Deus, venha trazer comunhão para a Tua família. Para a Tua família metodista em Campestre. Para a minha família metodista em Campestre. Para a família do pastor Levi metodista em Campestre. Para a família metodista em Campestre como um todo, meu Deus, porque esse é o Teu sonho. Pai, eu quero Te agradecer pela mesa posta, quero Te agradecer, ó Pai, pela ceia, meu Deus.
Senhor, quantas vezes na nossa vida nós teremos a oportunidade de tomar a ceia, meu Pai? Mas hoje o Senhor está nos dando mais uma vez. E que teu nome seja honrado, Pai, no partir do pão, no vinho, Pai, que representa o teu sangue, que o teu nome seja adorado, meu Deus, e que nós possamos levar essa adoração conosco em todos os lugares que nós colocarmos a planta dos nossos pés, porque o Senhor é o nosso Deus amado, Deus tremendo, Deus que cuida, Deus que cura, Deus que transforma, Deus que não permite perder nenhum da nossa família, se nós nos colocarmos debaixo do teu nome, no centro da tua vontade. Limpa a nossa casa, Pai, quanta sujeira, mostra para nós onde que está a sujeira, Pai, nós precisamos disso, nós precisamos de casa limpa, para que o Senhor, ó Pai, venha habitar, ó Deus, onde as emoções estão doentes, traz o teu alívio, onde há um espírito desanimado, Pai, traz o teu renovo, que é Jesus Cristo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Amém, amém e amém.